Ver se vai dar certo a gravação. Apareceu uma mensagem para vocês dizendo que a partir deste momento estou gravando? Sim. Ótimo. Então eu acho que vai dar certo. E todos os nossos outros colegas aí da mentoria, os colegas de profissão vão conseguir ter acesso. Beleza? Vocês estão vendo a tela que eu estou compartilhando, correto? Sim, estamos. Sim. Maravilha. Então, antes, deixa eu explicar a vocês o seguinte. Eu tinha conversado com o Alexandre essa semana e o Alexandre pegou um caso aí aonde uma bendita de uma proposta de honorário aí tinha sido renegada, né, Alexandre? Tinham reclamado, acharam o valor exorbitante, alguma coisa nesse sentido. Foi isso? Não. O juiz determinou no despacho saneador que o perito Verdade. coloque a proposta de honorários, sendo que a parte autora é hipossuficiente, entendeu? A proposta de honorário, no caso, é para o réu. Exatamente. Beleza. Aí, gente, é o seguinte, o que eu quero explicar para vocês? Já comentei sobre isso já em outros vídeos, mas não com tanta profundidade. Já comentei isso com outros membros aqui da mentoria. E eu vou mostrar a vocês como que eu faço as minhas propostas de honorário. O método que eu utilizo, a técnica que eu utilizo, ou melhor dizendo, a estratégia, porque é muito mais estratégia do que técnica, para apresentar minha proposta de honorário, não significa que é a técnica suprema e que está correta e tudo que é de resto está errado. Porém, eu tenho bons argumentos para mostrar para vocês por que eu prefiro fazer desse jeito e por que eu não faço do método convencional que geralmente as pessoas fazem e alguns cursos ensinam os seus alunos. Quando a gente fala de proposta de honorário, geralmente, o que a grande maioria dos colegas costumam fazer para se basear na hora de formular o seu preço? A grande maioria costuma se basear pelo valor em média por hora que cada perito cobra por aí. Então, geralmente nos cursos aí de vocês que vocês fizeram, óbvio que cada caso é um caso, cada época é uma época e cada professor é um professor. Alguns cursos falam o seguinte: em média por aí os peritos estão cobrando de 270 a 350 reais por hora. Então, tomem nota do que eu vou falar, tá? Anotem para vocês entenderem o raciocínio da conta. Então, vamos falar aí de 350 reais por hora. É a hora mais ou menos que alguns peritos, ou a grande maioria deles, estão cobrando por aí. 350 reais por hora. Mas, professor, numa justiça paga ou numa gratuita? Não importa, o trabalho é o mesmo. Não muda o trabalho, porque é gratuito ou é paga. Ou muda? A análise grafotécnica muda quando é uma gratuita e uma paga? O trabalho é o mesmo. Você analisa assinatura igual, você lê processo igual, você entrega laudo igual, você peticiona igual. Então, a grande maioria resolve cobrar por hora. O cara fala, olha, eu cobro em média 350 reais por hora. Beleza. Já nós temos outro tipo de camarada, que é o camarada que não cobra por hora. Ele cobra por quantidade de assinatura a ser analisada. Então é um outro cara que a gente tem, esse é um outro perito. E aí esse outro perito, ele cobra 200 reais por assinatura. Então, se ele pega um processo aí com 10 assinaturas, ele cobra 200 reais por assinatura. Maravilha. Tem perito que cobra assim? Um monte. Tem curso que ensina você a cobrar desse jeito? Tem. Tá errado? Não, tá certo. É um método de cobrar. Tá errado cobrar 350 reais por hora? Não. É o seu jeito de cobrar e é quanto você acha que a tua hora vale. Beleza.
E aí existe um terceiro cara. Esse terceiro cara é aquele cara que ele faz a proposta de honorário colocando detalhadamente e minuciosamente quanto em reais ele vai gastar para cada etapa do processo que ele está nomeado para fazer o trabalho pericial. Aí esse camarada, ele faz o seguinte, que ele aprendeu lá no curso dele. Vamos supor que eu estou em São Paulo e eu fui nomeado lá no interior de São Paulo. E da minha cidade, aqui onde eu estou, aqui em São Paulo, no centro, eu vou levar 4 horas de viagem até lá nesse lugar. Um exemplo. Aí o perito ele vai lá e ele formula a proposta de honorário dele assim, ó. 4 horas de viagem, né? Então eu vou de carro ou vou de ônibus? Ah, eu vou de carro. Por 4 horas eu tenho que encher o tanque. O meu carro tem 50 litros, a gasolina está R$6, vou gastar um tanque para ir e vou gastar um tanque para vir. E aí ele já tem um valor. Vou gastar R$500 só de gasolina. R$250 de um tanque para ir, R$250 de um tanque para vir. Obviamente que tudo isso que eu estou dizendo é ilustrativo, tá? Só para vocês colocarem na ponta do lápis. Aí o segundo elemento que ele põe aqui é que ele precisa almoçar, porque a coleta está marcada 1h da tarde, então ele vai sair daqui de manhã, vai ficar 4 horas na estrada, quando ele chega lá ele precisa comer alguma coisa, senão ele vai cair duro na vara, né? Então ele põe lá que ele vai precisar de pelo menos R$60 para almoçar. Ele não sabe quanto que é lá, né? Então R$60 para almoçar. Aí ele põe que para ler o processo desse trabalho que ele pegou, ele vai gastar em média, olha só o que alguns peritos fazem, 4 horas para ler o processo. Aí lembra lá que eu falei que alguns peritos cobram em média de 300 a 350 por hora? Ele se baseia que a hora dele é igual a desses peritos. Aí ele põe aqui, 4 vezes 350, que é o que os peritos cobram por aí. Maravilha. Aí ele põe que para fazer a análise das assinaturas, o confronto mesmo de análise, ele vai gastar em média 3 horas. Quanto que é a hora dele que ele está se baseando? 350, né? Legal. Bota aí na tua continha. E aí depois ele põe mais um item na listinha dele, de justificativa de honorário, que ele precisa de pelo menos 6 horas para elaborar o laudo pericial. Quanto é a hora dele? 350. Maravilha. Beleza. Então nós finalizamos esse terceiro tipo de perito. Como eu não abri calculadora nenhuma aqui, eu vou abrir a minha calculadora para a gente analisar quanto que dá o desse camarada aí. Porque os outros a gente já tem mais ou menos uma ideia. Então ele cobrou 500, né? Que foi da gasolina aí de volta, Já mais aqui, 60. Eu já somei aqui, professor. Hã? Já somei, dá 4,50. Pronto, 4.050, não vou nem fazer a conta, pois confio na sua continha que você fez aí. 4.000 e quanto? E 50, vou refazer, mas acho que foi isso. 4.050, puta merda. O outro anterior a esse estava cobrando por assinatura, R$200 em 10 assinatura. Dava R$2.000. E o outro cobra 350 por hora. Vamos supor que ele disse aqui que ia precisar de 10 horas. Dá 3.500. Então nós temos 3 propostas aqui. O perito 1, 3.500. É o que cobra por hora. O perito 2, R$2.000, porque ele cobra 200 por assinatura e nós estamos falando de 10 assinaturas. E o perito 3, ele cobra 4.050, porque ele quis achar que ele tem que explicar para justificar melhor, porque se ele não explicar aonde que vai esse 4.050, vão questionar ele e não vão aceitar.
mas ele acha que ele colocando isso dessa forma vai passar batido. Os advogados vão bater o olho e vão aceitar de olho fechado. Porque é um banco, né? O banco tem dinheiro, ele vai aceitar. 4.050 não é nada. A causa lá é de 200 mil. Tá tudo errado, cara. Tá tudo errado. E eu vou te explicar por quê que na minha visão tá errado. Pode ser que seja aceito? Pode. Por que não? Pode, ué. O advogado pode olhar o 4.050 e falar, tá bom, tá dentro, né? Tá dentro aqui do que eu imaginava. Beleza, ele concorda. Agora, quem foi que falou para esse perito número 3 que a parte tem que pagar gasolina para você ir até lá? Eu nem coloquei o pedágio aqui, hein? Onde é que está escrito isso? Está dizendo lá na lei, no curso que você aprendeu, que eles custeiam o que vai ter de custo ali no processo. Mas você põe ali que você vai ter que gastar gasolina para ir para vir, pedágio para ir para vir, almoço. Quem é que disse que o réu tem que pagar almoço para você? Então, quando essa soma é feita desse jeito, no meu ponto de vista, eu acho que é nessa hora que os advogados eles ficam meio pé da vida e eles acabam por não acatar e não aceitar algumas propostas de honorário. Eu tenho certeza, inclusive, eu vi lá no nosso grupo da mentoria, a gente tem uma média de 70 e poucas pessoas lá, tem um monte de gente lá que antes de vir para a mentoria fez proposta de honorário em casos de justiça paga e também em casos de justiça gratuita e que os advogados não aceitaram, os advogados impugnaram, pediram explicação e a pessoa falou, os caras não aceitam, os caras querem que a gente faz por merreca e tal, e ficou aquela lamentação. Beleza, então a gente tem um perito 1, 2 e 3, mais ou menos cada um cobra. Isso não é uma exceção não, tá? A grande maioria, 99% dos peritos que tem por aí, cobram ou por hora trabalhada, ou por assinatura, ou cobram detalhando minuciosamente todas as etapas que ele vai ter que fazer até a conclusão. Eu acho besteira esse negócio de ter que ficar explicando toda a etapa do trabalho. Vou ter que sair da minha casa e fazer a coleta, levarei 2 horas. Vou ter que pegar o carro e pagar pedágio. Vou ter que pôr gasolina. Vou ter que sair da cidade X e ir para a cidade Y. É uma forma de justificar o dinheiro? É uma forma. Só que eu não gosto de ter que explicar as etapas do processo. Tá bom, Ednilson, então como é que você faz? Agora vem como eu faço. Vou até deixar minha calculadorinha aqui aberta. Eu quero mostrar a vocês como eu faço. É padrão? Todo perito cobra R$350 por hora? Não. Não está escrito em lugar nenhum que a hora técnica dos peritos é essa. Então não é padrão. Tem perito que cobra 350 por hora, tem perito que cobra 350 por hora, tem perito que cobra 270, como tem perito que cobra 400, 600. Os caras que já fazem perícia grafotécnica há 30 anos, cara que só faz perícia paga, nem gratuita ele pega. A hora desse cara é 500, 600 pau. E os advogados pagam? Pagam. Porque ele é um cara conhecido de muitos juízes, dependendo da vara, etc, etc. E tá tudo certo. É a hora dele, pô. Né? Então, assim, eu cobro um valor de hora que eu acho que é quanto vale a minha hora, vamos dizer assim. Só que você também tem que ter bom senso nessa hora. Então, não é porque a grande maioria do povo cobra 350 por hora que você tem que cobrar 350 por hora. Também não quer dizer que você tem que cobrar mais e também não tem nada dizendo que você tem que cobrar menos. Eu acho que você tem que usar como base alguns outros elementos que eu geralmente utilizo quando eu sou nomeado. Primeira coisa que eu analiso é a minha primeira nomeação naquela vara? Beleza. A segunda coisa que eu analiso e me pergunto esse juiz
é a primeira vez que ele está me nomeando? Ou ele já me conhece? Não, é a primeira vez também. Beleza, é tudo novidade. Se essa perícia que ele está pedindo para eu fazer, proposta de honorário, agora é que vem um pulo do gato, gente. Se ela fosse 100% gratuita, essa serve para você, Alexandre. Se essa perícia que o juiz mandou você fazer proposta para o réu, se ela não fosse, se o juiz não pedisse para você fazer proposta, se ela fosse simplesmente a JG e o juiz tivesse estipulado para você R$ 600, você tem que se perguntar e você tem que se responder isso. Você faria, sim ou não? Ah, eu faria. Eu faria porque eu estou começando agora, é a primeira vez que eu estou nomeado por esse juiz, nessa vara. Pô, R$ 600, estou começando agora, eu faria porque é o seguinte, eu vou fazer que nem o Ednilson ensina lá na mentoria dele. Eu vou fazer um trabalho bacana, vou fazer um laudo impecável, uma parada de cair o queixo, para o juiz falar, porra, esse perito é foda. Quando eu tiver uma perícia paga na próxima, eu vou dar para esse cara. Porque esse cara é embaçado, esse cara desenrola mesmo. Cara, o laudo dele é muito completo, é muito preciso, não tem firula, o cara é curto e grosso. Não tem nem como impugnar o laudo desse cara. Certeza que na próxima, quando eu tiver uma perícia paga, eu dou para ele. Então, a primeira pergunta que a gente tem que se fazer é, se fosse 100% gratuita, a R$ 500, a R$ 400, você faria? Eu vou dar a minha resposta aqui. Eu já fiz perícia de R$ 220, sem choro nem vela. E fiz com a mesma técnica, com a mesma qualidade, o mesmo profissionalismo e o mesmo tipo de laudo impecável que eu uso em qualquer outra perícia. Então, se quando você fizer essa pergunta, a resposta for sim, eu faria, ótimo. Você fez a pergunta que vai te ajudar agora a formular um honorário, uma proposta de honorário justa para você e justo para o réu. Não é porque o cara é um banco que tem que te dar 10 mil. Vamos ser justos aqui, vamos pôr as coisas na mesa e vamos tentar ser coerente. Vamos lá. Então, a primeira coisa que eu analiso, e eu separei como exemplo, uma nomeação que eu tive recentemente, aonde o juiz disse exatamente o seguinte, esse caso aqui, Alexandre, por isso que eu quis marcar esse encontro com você e com todo mundo, porque é um caso exatamente igual a esse que você pegou agora. O juiz estipulou de cara AJG para o autor, R$ 400. Anota isso. O juiz falou assim, ó, perito, já tô te dando R$ 400 aqui AJG para a parte autora, que é beneficiária da justiça gratuita. Providencie proposta de honorário para o banco, para o réu. Eu falei, pô, deixa eu ver se eu entendi. Ele vai me dar 400 e ele quer que eu faça uma proposta de honorário para o réu. Pô, beleza. Então 400 eu já tenho. Né? Na teoria, pelo menos, eu já tenho 400. Se fosse a JG 100%, só 400, eu faria? Ah, eu faria. Já fiz até por menor, pô. Porra, ele tá me dando a oportunidade de jogar uma gordura em cima disso aqui. Só que pro réu. Quem vai pagar vai ser o réu. 400. Tá. Se fosse 1.400, eu faria? Porra, eu faria. Eu acabei de responder dizendo que por 400 eu já faria. Imagina por 1.400. Aí eu faço uma segunda pergunta. 1.400. Pô, é um valor bacana para mim? Primeira vez nessa vara, primeira vez que esse juiz me escolhe. Não tem muitas assinaturas para analisar, tem 2 assinaturas questionadas só. A qualidade da assinatura tá bacana. E na minha linha de raciocínio de trabalho, tô contando aqui que se eu fizer um trabalho bacana, esse cara me nomeia de novo. Se por 400 eu já disse que faria, se eu acrescentar mais 1.000 aqui,
Eu faria? Óbvio que eu faria. Legal. Eu sou meio contra esse terceiro tipo de perito, que é o cara que fica esmiuçando ali detalhe por detalhe, dando valor em cada coisa. X reais para ler o laudo, o processo, X da gasolina, X do lanchinho, X do helicóptero, X da roupa que eu vou usar. Eu sou meio contra esse tipo de modelo de explicação sobre valor. Então, como que eu fiz? Eu fiz uma conta na minha cabeça de quanto que eu acho justo receber por essa perícia. Então, eu não tenho um valor base de hora para trabalhar. Eu não me baseio no primeiro perito lá de R$ 350 por hora. Estou pouco me lixando quanto é que cobram por aí. Pouco me importa. Quando eu faço a minha proposta de honorário, eu vou de acordo com essas perguntas que eu faço a mim mesmo. Então, eu penso o seguinte. Falei, bom, eu faria por 400. Acrescentando 1.000, fica 1.400. Eu faria por 1.400 tranquilamente, se fosse gratuita? Faria. Sem pedir majoração? Sem pedir majoração. Pô, legal. Então eu já sei e defini na minha cabeça um valor. 1.400. Eu, particularmente, não gosto de valor fechado. Eu não gosto. Eu acho que quando a gente faz valor fechado assim, ó, 1.400, 1.500, 1.800, isso é uma opinião minha, tenho a impressão que ele passa a impressão de ser um valor alto. Então, o que que eu aprendi com alguns colegas antigamente? Eu gosto de usar valor quebrado. Um exemplo disso é a questão do valor que eu cobro na mentoria. 247. Por que não 250, 250? Porque eu não gosto de valor fechado. Então eu ponho 247. É quebrado, passa a impressão de que não é um negócio tão exorbitante. É estratégia, não é técnica. Então, em vez de eu pôr 1.400, o que eu fiz? Eu coloquei 1.447. Passa a impressão de um valorzinho meio quebrado. Falei, pô, 1.447, valor legal. Como eu sou contra em ter que explicar esse valor esmiuçado daquele jeito do terceiro perito, e como eu não estou dizendo que vou cobrar por assinatura, eu preciso dizer como que eu cheguei nesse valor agora. Correto? Correto. Eu já tenho 400 do gratuita, mais 1.447. Opa, então vou pôr aqui. Mais 400. Professor, posso te fazer uma pergunta? Pergunte. Quando você fala assim que você já tem 400 do que o juiz estipulou, né? Aí, nesse caso, eu achava que eu só poderia ter o valor que o juiz estipulou, eu não poderia colocar algo a mais, entendeu? Nesse caso, eu só coloquei algo a mais porque ele pediu para eu pôr. Ele é que pediu, faça a proposta para o réu. O autor já é justiça gratuita, estou determinando R$ 400, mas quero que você apresente também uma proposta para o réu. Aí eu fiz a proposta para o réu, entendeu agora? Professor, Entendi. Entendeu? Aí, nesse caso, você recebe os dois valores, né? Os dois valores, porque o juiz está rateando um valor só para os dois, só que ele determinou o quê? Como uma parte tem hipossuficiência, é uma parte que declarou pobreza, digamos assim, ele falou, não, pelo menos 400 vocês têm que pagar. E para o banco ele está dizendo, banco, você não é pobre, o perito vai te fazer uma proposta aí, e você tem direito de aceitar ou não. Então, no final das contas, quando eu entregar o laudo, eu já recebo o valor do réu e eu recebo o valor do gratuito, porque foi acordado lá pelo juiz que os dois vão entrar, cada um com uma quantia. professor, independente do resultado do processo? Independente de quem ganhar. Nossa, eu não sabia disso, não. Inclusive, nesse caso, porque é um caso sim, bem claro. rateado e tal. Sim. Tem, por exemplo, tem casos onde o juiz estipula lá R$ 500 a JG para Noemi. Eu dei causa ganha para o réu. Ué, e aí eu não recebo?
A Noemi perdeu a causa. Eu não recebo o dinheiro dela? Normal. A diferença é que quem paga é o Estado. Então, no caso do AJG, foi decidido que os R$ 400 ali, quem vai pagar vai ser o Estado. Aí o juiz falou o seguinte pro banco: ó, só que é o seguinte, não tem otário aqui não, nós não vai pagar sozinho não, irmão. Você vai pagar também e o perito tá te fazendo proposta aí. Mais ou menos isso, a grosso modo dizendo. Então, no final das contas, vai ser esse montante liberado pro perito, tá? Então, o que eu defini na minha cabeça? Bom, opa, 400 eu já tenho. Se eu pôr 1.447, não é um valor tão caro. No final das contas, eu vou ter 1.847. Eu aceito esse valor? Lógico, eu ia aceitar 400 se fosse só 400. 1.847 tá ótimo. Agora eu preciso montar um quebra-cabeça aqui, uma maneira de explicar lá na minha proposta como eu cheguei nesse valor. Agora que vem um pulo do gato. Então ficou 1.847. Obviamente que quando eu apresento lá, eu ponho 1.447, porque a proposta para o réu é 1.447. Eu só somei aqui para vocês entenderem o valor que eu acordei. 1.447, beleza. Falei, caramba, como é que eu vou justificar isso agora? De uma maneira que não pareça que eu estou com ganância, que eu estou extrapolando o que cobram em média por aí. Então, eu preciso ter essa referência da base do que cobram. Eu parei para analisar e falei, bom, geralmente, em média, cobram por aí de 270 a 350 por hora. Beleza. Outros peritos cobram, em média, R$200 por assinatura. Já sei o que eu vou fazer. Vou dividir esse 1.447 por 10. 10 o quê? 10 horas de trabalho pericial. Vai dar 144,70. Falei, tá ótimo. Eu vou fazer uma proposta dessa forma que está aqui. Venho honrosamente aceitar o encargo e apresentar minha proposta. Este signatário vem apresentar a sua proposta de honorário à parte ré. Quero que seja fixado meus honorários em 1.447. Justificando agora, a hora trabalhada deste perito é de 144,70. Eu precisarei de 10 horas para realizar a perícia. Agora vem o pulo do gato. Geralmente, o que a pessoa compara? Quando você vai comparar preço, o que você costuma fazer? Você pega o valor de um cara que cobra R$1.000 num celular da Motorola XYZ, aí tem um outro cara vendendo um Motorola da mesma marca, o que você olha? Para o valor, você fala, tá maluco? Tá pedindo 3.000? O cara ali tá cobrando 1.000. Então, o que você faz? Se for mais baixo, você fala, vale a pena, né? 900, que é o mesmo aparelho. É a mesma coisa que tem aqui, ó. O que todo mundo cobra por hora? 270 a 300. Beleza. Eu estou apenas dizendo aqui que o valor que eu quero total é 1.447. Ao invés de explicar esmiuçando, detalhe por detalhe, etc, etc, eu simplesmente resumo dizendo, para fazer o trabalho pericial, preciso de 10 horas, ponto. Eu não estou dizendo quantas horas nisso, quantas horas naquilo, isso é problema meu. Como isso vai ser feito, quem decide sou eu. Se eu vou fazer o laudo num dia, se eu vou usar 8 horas, 5 horas, isso é eu que decido. Quantas horas em cada etapa do trabalho, quem decide sou eu. E a questão de deslocamento, almoço, roupinha, viagem de helicóptero, isso é problema meu. Ninguém tem que arcar com isso. É aqui que eu quero, ó. Se preocupa com a passagem, não. Não se preocupa com a minha barriguinha que vai doer de fome. E nem se preocupa com a roupinha que eu vou usar. Se preocupe apenas que o que eu preciso é de 10 horas para entregar um trabalho pronto. Coloco dessa forma e mando. A primeira coisa que o advogado vai fazer, porque ele não entende, obviamente, da minha maneira de como fazer o trabalho pericial. Ele tem uma ideia de que vai ser feito coleta, eu vou confrontar padrão com questionada, vou escrever o laudo, vou ler o processo, blá, 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 blá. Ele tem uma ideia. Como de fato eu vou fazer e quanto tempo de fato eu vou dedicar,
e quanto de fato eu decido cobrar na minha hora, ele não tem poder sobre isso. Isso é eu que decido. E aí eu não uso como padrão esse 144,70 eternamente, para qualquer caso. Eu usei nesse caso, aonde já tinha um valor de AJG de 400. Somado ao que eu determinei, deu uma média de R$2.000. E nenhum advogado nunca questionou sobre... Nenhum. Nunca. Perguntando para mim, por exemplo, o seguinte: você colocou 10 horas, mas essas 10 horas seriam basicamente pelo quê? Aí eu faço assim, ó. Tá cego? Tá aqui, ó. Para realização da perícia. Porra, bom. Ué. Vou colocar bem maior, então, negrito. Para a realização da perícia. Tá, mas realização que você fala o quê? Se ele quiser, eu explico tudo. 2 minutos para tirar a lupa da caixinha, 1 minuto e meio para ligar o microscópio, mais 30 minutos para imprimir o contrato. Diligências. Se ele quiser, eu faço 50 páginas explicando todo o trabalho pericial. Mas eles não fazem. Então, isso aqui, gente, que eu quero que vocês entendam, é diferente de você colocar que você precisa de 3 horas para ler o processo. Vai para o inferno. Isso é padrão? Todo mundo precisa de 3 horas para ler um processo? Não. Tem gente que lê em 10 minutos, meia hora. Tem gente que lê em 24 horas, pô, sei lá. Todo mundo precisa de 3 horas para analisar as assinaturas? É óbvio que não. Cada um tem o seu tempo, gente. Isso não tem escrito em lugar nenhum. Então, você querer aumentar a quantidade de hora, porque você cobra R$350, para dar um valor alto, tenha certeza que se o valor da hora técnica é alto, o teu valor final fica muito alto e o cara vai questionar. Aí vem um segredinho aqui. Vamos supor que eu fiz a minha continha básica lá e 1.847, quer dizer, 1.447, que é o valor da proposta, eu dividi em 10 horas, tá? Falando para ele que a minha hora é 144, porque na minha cabeça, e é óbvio que isso não é uma regra, isso é só uma maneira que eu uso de estratégia para trabalhar, tá? Para dar uma luz aí para vocês. Na minha cabeça, eu estou pensando o seguinte: o advogado ele vai fazer o seguinte, bom, ele já tratou de outros casos de grafotécnica, ele já se deparou com aquele perito número 1, com aquele número 2 e com aquele número 3. E ele tem na cabeça dele uma base que a maioria dos peritos por aí cobram isso. 300, 270. Mas eu convido todos vocês que estão vendo esse vídeo, todos vocês, membros da mentoria, vocês que estão aí ao vivo vendo isso, todos vocês, vai lá no grupo de vocês que vocês participam, lá do curso de vocês, do Beta, do professor Gleibe, da Tirote, do Raico Parta, onde vocês quiserem. Vai lá e faça a seguinte pergunta: gente, quanto em média vocês costumam cobrar por hora trabalhada? Você vai ouvir essa resposta. Eu cobro 250. Eu cobro 300. Eu cobro 270. No final das contas, vocês vão ver que está todo mundo mais ou menos na média e todo mundo acima de R$230. A grande maioria, 99%, acima de R$230. Por que eu fiz esse valor para ele chegar a 144? Porque na minha cabeça, eu Ednilson, na minha cabeça, estou com a esperança de que o advogado vai falar, pô, a maioria por aí cobra 270, até que não tá cara a hora desse cara. Beleza, nem vou questionar. Na minha cabeça. Pode dar errado um dia? Pode. Até hoje nunca deu. Vamos supor agora que eu quero aumentar esse valor aqui, ó. Eu tô aqui com 1.447. Mas vamos supor que eu quero aumentar ele. Eu quero aumentar ele sem mexer na minha hora. Olha que coisa. A minha hora, eu disse que é 144,70, né? Vamos supor que eu somei lá 1.447, mais os 400, eu falar, esse cara é banco, né?
É uma causa de 600 mil, pô? Ah, vou aumentar, vou arriscar. Vou tentar jogar um valor a mais aqui, vai que cola. Ao invés de você aumentar o valor da sua hora técnica, que está ali, ó, 144,70, aumenta isso aqui, meu filho, ó, a quantidade de horas. Olha como é que funciona. E vai olhando para o valor para chegar num valor que você acha que vai colar, que vai funcionar. É arriscado fazer desse jeito? É, mas para mim sempre funcionou e sempre deu certo. Eu vou abrir o processo e vou mostrar para vocês aqui o banco concordando, inclusive, com essa proposta, sem questionar e já depositando os honorários. Olha só isso aqui. Vou zerar aqui. Beleza. Eu coloquei lá 1.447, né? Eu acho que eu quero dar uma elevada. Então, em vez de eu fazer por 10 horas, que vai dar 144, eu vou fazer vezes 14, né? Quer dizer, dividido por 14. Espera aí, que foi... Pera, deu errado aqui, deu errado. 1447, né? Se eu divido por 10, dá 144 a hora. Correto? Beleza. Se eu quero um pouquinho mais, eu mexo apenas na quantidade de horas e não no valor da hora. Porque se eu aumentar o valor da hora, eu posso aumentar o valor da hora, sem problema nenhum. 144,70, né? 144,70 é a minha hora, correto? Correto. Então, agora sim. Vezes 10 dá aquele valor lá, né? 1.447. Beleza, vamos aumentar aqui. Eu vou fazer vezes 14. E de novo deu o valor quebrado que eu gosto. O que eu mudaria na minha proposta? Eu mudaria só a quantidade de hora, de 10 para 14. Se eu, aí de novo, eu vou lá no meu achismo, convicto e com o meu motivacional lá em cima, porque é assim que tem que ser. Eu vou lá e falo, bom, eu tenho certeza que esse advogado, ele vai querer comparar o valor da minha hora com o que estão cobrando por aí. E quando ele vê que estão cobrando por aí de 270 a 350, ele vai ver 144 ali e ele não vai achar tão caro. Só que ele não entendeu a minha jogadinha. Eu aumentei a hora. Então, em vez de 10 horas, eu fui para 14. E aí o valor aqui de 1.447, na verdade, vai estar 2.025,80. Valor quebradinho. Ele não está contando aqui que eu estou somando aquele 400 lá. No final das contas, para mim, vai dar R$2.425, pô. Aí você para e olha. Pô, vale a pena? Rapaz, se fosse só gratuito a R$400, tu não ia fazer? Tu não respondeu a pergunta dessa forma? E 2.400 não vale? Entendeu por que a pergunta tem que ser respondida primeiro? Fora que, professor, fora que nessa conta, a sua hora, se fosse a hora trabalhada, vamos supor que são 10 horas, a gente chutou 14, já foi para R$200. Exatamente. 202,50. Eu quando vou fazer proposta de honorário, e às vezes assim, pô, eu não queria passar de 2.000. Um exemplo. Pô, não queria passar de 2.000 aqui para não ficar, sei lá, de repente os caras chiar. O que eu faço? Eu fiz vezes 14, eu mudo. Faço vezes 13. Ai, que maravilha. Então eu tento pôr uma quantidade de hora que vai dar um valor que eu, Ednilson, considero razoável para eu fazer uma perícia que, se ela fosse 100% AJG, eu já tinha me proposto a fazer. Se o juiz falasse para mim assim, olha, estou nomeando o perito Ednilson
para fazer essa perícia grafotécnica, para saber se a assinatura é ou não da Débora. Beleza. Estou determinando aqui que vou pagar R$390. É a tabela máxima aqui do meu tribunal. Eu olho e falo, beleza, tá bom. Tô tranquilo, não tô com um monte de processo para fazer, tô com tempo, tenho 30 dias para entregar essa merda, dá para fazer tranquilão. Beleza, vou fazer aqui, vou pôr 370 no bolso, tá tudo certo. Ele vai ficar me conhecendo, vou fazer um trabalho top, bacana, com o mesmo comprometimento de sempre, e depois, quando encerrar esse processinho, eu vou lá na vara pessoalmente, me apresentar para ele. Eu sou o perito lá que fiz aquele caso para o senhor recentemente. Meu cartãozinho tá aqui, viu? Qualquer coisa, tiver outra aí, o senhor me manda. Ou eu mando um e-mail. Sou o perito do processo tal, a JG, que o senhor me nomeou, que o laudo foi aceito com grado e etc. Ará contento, como o senhor colocou lá. Tô aí, qualquer coisa, se tiver outras, manda para mim lá que eu arrepio. Essa é a ideia do primeiro contato, da primeira perícia naquela vara com aquele primeiro juiz. Sacou? Então, eu tento chegar em um valor que, na minha visão, eu acho justo e paro de ficar me baseando no que estão fazendo por aí. Vou cobrar R$300 porque geralmente cobram isso por hora. Perguntei lá no meu grupo e todo mundo lá cobra mais ou menos R$300 por hora. Então, eu vou cobrar 290. Cara, isso é um tipo de comparação de preço que você faz, igual quando você está comprando laranja, pô. A dúzia ali naquele sacolão é R$1. Vou comprar naquele ali, porque aquele ali é 90. Aí você não quer andar até lá para comprar, não quer 90 centavos? Aí você fala pro cara do sacolão aqui, você quer obrigar ele a fazer por menos. Pô, o cara ali faz por 90, pô. Tá muito caro o teu preço. Tem alguém com áudio aberto aí, professor? Dá uma olhada aí. Ednilson, posso fazer a pergunta? Pode. Ednilson, posso fazer uma pergunta voltando ao início da aula que você falou que vamos supor que o autor é gratuidade de justiça, R$400. Sim. Mas o juiz, ele diz para a gente fazer a proposta que quem vai pagar é o réu, então quer dizer que todo o processo... Em alguns casos, o juiz diz, passa a proposta para o réu, porque quem vai pagar é ele. Aí só vale a proposta do réu. Deixa eu ler para vocês. Em outros casos, Débora, o juiz faz o seguinte: Débora, eu já estou dando aqui R$400, que é o Estado que vai pagar, porque a dona Maria ali não tem condições. Mas faz uma proposta também para o réu. Ou seja, é os dois valores. Eu acho que é o meu caso. Mas isso ele vai deixar especificado. Ele geralmente especifica. Eu vou ler para vocês rapidinho. Olha o caso do Alexandre, como que é. Apresentada a proposta de honorários, intimem-se os réus para a ciência e pagamento de 50% do valor apresentado. A perícia deverá ser custeada pelo Estado e pelos réus, uma vez que a parte autora encontra-se amparada pelas benesses da justiça gratuita e ambas as partes requerem a perícia. Entendeu aí? Nesse caso, os dois querem a perícia, então os dois têm que pagar. Tem caso que só quem está querendo a perícia é o autor. Se é só ele que está querendo, se é só ele que quer, o réu não quer. Só quem quer o autor, então cabe a ele provar. Então ele tem que custear. E muitas das vezes, ele é de hipossuficiente, o Estado faz ali um valor só para ele. Como nesse caso os dois querem, então os dois têm que pagar. Não é justo o Estado sozinho pagar. Entendi. Aí o juiz determina, não é justo nós pagar sozinho, não. Você quer, só que você é pobre? Tá bom. O Estado vai pagar o seu, 400. Agora você, banco, você não é pobre. O perito vai fazer proposta. Mas alguns peritos extrapolam. Acha que porque o cara é banco, ele tem que falar, cobro 380 por hora e vou precisar de 20 horas. Aí ele faz aquela folha gigantesca explicando que ele tem que tomar café com leite, que custa R$2 na padaria, que o pãozinho custa R$1, que o pedágio é R$20, só para poder fazer um valor absurdo, para dar muita hora, para o honorário dele custar tipo 4, 5 mil reais. Aí o banco questiona, é óbvio que o banco questiona. O banco vai falar, tu tá maluco? Todo mundo cobra em média aí 2.000, 2.300, tu vem com uma proposta de 10 mil?
E aí o cara fala, então eu não aceito, pulo fora. E aí o cara sai do processo. E aí quando você entra no processo, você vai ver o perito antigo, ele correu por conta da proposta de honorário. Aconteceu isso hoje, quer ver quem aqui, ó? Vou até abrir aqui, ó. Eu acho que foi com o Rafael, lá do Sul, ó. O Rafael foi nomeado num processo, Rafael tá na mentoria com a gente, eu acho que ele não tá aqui, mas ele foi nomeado num processo, hoje, ele me mandou isso hoje, que tinha um perito antes e o perito saiu do processo, não quis. Por que o perito não quis? Porque o perito colocou lá uma proposta de honorário e os advogados acharam muito caro e etc. E aí ele bateu o pé e pulou fora. Eu vou dizer que ele está errado? Não. Se a hora técnica dele custa 20 mil reais, ótimo, tá bom, parabéns. Mas ninguém é obrigado a concordar com o que você está colocando. E o advogado não concordou. Ele também não é obrigado a aceitar, concorda? Tá certo, até aí tá tudo certo. Ele tá valorizando o trabalho dele, tá tudo certo, não tem nada de errado com isso. Porque isso que eu disse no começo, é a minha opinião. Não existe um padrão de se cobrar, tá? E aí ele pulou fora. E aí o Rafael, que tá na mentoria com a gente, pegou esse caso. E o Rafael, de cara, foi lá, olhou o valor de justiça gratuita e nem fez proposta de honorário. Falou, não, imagina, o que tem aqui de gratuito eu já faço, acho que é 600 reais. Falou, não, vou fazer aqui, não vou fazer nada. E aceitou de maneira gratuita. Porque não foi pedido para fazer proposta de honorário por réu. É aquilo que vocês ouvem no curso, que geralmente falam para vocês assim, vocês podem pedir majoração do que foi arbitrado pelo juiz de justiça gratuita em até 10 vezes. Está na lei. Aí o juiz foi lá e te deu 600. Tu vai pedir 10 vezes? Justiça gratuita? Quanto vai dar? 6 mil, é isso mesmo? Tu quer 6 mil para fazer justiça gratuita? Tu tá de sacanagem, né? Não é possível. Você tá em outro planeta. Ou enfiar isso na tua cabeça lá e tu comprou essa ideia e acha que isso vai colar. Na prática, não vai funcionar. Porque a vara, ela tem um teto para trabalhar. E às vezes o teto é 900. O juiz deu 600 para ele. Tu quer receber o máximo? Peça o teto máximo. Ai, mas a lei diz que eu posso pedir. Tudo bem, mas não significa que na prática vai ser aceito. Na prática, pode não ser aceito. E aí tu vai sair, vai ficar com raiva, vai falar que ninguém quer pagar, que paga-se muito pouco. Quando, às vezes, vale a pena você fazer por 600, um AJG, pegar experiência, fazer um trabalho bacana, ficar fera em fazer as etapas com muita tranquilidade, porque existe dificuldade em algumas etapas, e, consequentemente, você ser nomeado em outros processos de justiça paga. Aí sim você vai para as cabeças. Mas logo de cara, tu sair metendo valores que ultrapassam o teto, valores que ultrapassam o teto, valores que você está cobrando baseado no que você ouviu nos grupos por aí que estão cobrando. E tu não se deu o trabalho nem de fazer isso que está aqui na tela, uma continha básica, quanto que você aceitaria fazer? Mas vai também, falou? Quanto que você acha justo para você e justo para o réu? Porque você está achando justo só para você, pô. Então, tipo, e aí fica uma choradeira, que nem a Márcia falou. Ai, o pessoal não valoriza o perito. Ai, o pessoal menospreza a perícia grafotécnica. Ai, porque a perícia grafotécnica não tem nem órgão de classe, ela nem é reconhecida. Blá, blá, blá. Mas é claro que não. Porque tem perito que é maluco, cara. Tem perito que extrapola o cara, parece que ele vem flutuando, cai de paraquedas na coisa. Então, primeira coisa, cara, vamos pôr o pé no chão e faça as perguntas que eu falei. Se fosse gratuita, sem lei de majoração, sem nada, ninguém tá pedindo pra você fazer nada. Meu irmão, tu quer fazer? O que eu tenho pra te pagar é 300. Tu quer sim ou não? Ah, eu quero. Então, maravilha. Tu aceita? Tu aceita. Então, qualquer valor acima disso, tá ótimo, porque tu aceitava por 300. O dia que você tiver com um monte de perícia, um monte de processo, dinheiro tá caindo todo mês de honorário que você tá fazendo, aí a história é outra. Aí você tá em outro patamar, a história é outra. Mas mesmo assim, não adianta você ir para outro patamar e esquecer de onde você veio.
esquecer das suas origens, esquecer lá do comecinho, o pezinho no chão. Se você esquecer da raiz, como é que foi lá atrás, você começa a ir para um nível que começa a bater com a cara na porta. Os advogados sabem, gente. Pensa que advogado é bobo, é? Advogado não é bobo. Advogado não é bobo, pô. Tu acha que tu manda um valor lá, ele olha pro valor e fala, ah, beleza, 3 mil não é nada. É o Banco Itaú, tá bom. O banco vai aceitar. O trabalho dele é economizar o dinheiro do banco, pô. O trabalho dele é impugnar, questionar, pedir desconto. Quantas pessoas vocês não conhecem que tem dinheiro para pagar as coisas e pede desconto em tudo? Pô, o cara vai comprar um tênis. Pô, não dá para dar um desconto aí, não? Pô, não dá para dar um desconto. Ah, eu peço desconto em tudo. É porque é da pessoa pedir, não é porque ela não tem dinheiro. Então a gente precisa aprender a formular. Eu costumo fazer desse jeito, tá? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Então essa é a petição. Eu fiz exatamente desse jeito, ó. Sem firula. Digo que eu quero X. Minha hora é X e que eu preciso de tantas horas para realizar a perícia. Ponto. Não fica inventando moda, não fica explicando nada. Professor. Ai, mas e se o advogado perguntar? E se o advogado quiser que você explique? Explique o trabalho detalhado que você vai fazer. Eu explico, faço 3 folhas para ele. Faço 3 folhas mesmo. Vou usar a lupa serve para isso, isso, isso. Vou usar o tratado de documentoscopia como referência para minha base técnica científica. Vou também reunir todas as provas. Vou fazer a coleta. Eu encho 3 folhas para mandar, se ele quiser. Professor. Então, ter que explicar é o de menos para mim. Eu só não gosto de usar isso como argumento para justificar. Não acho que preciso. Então, eu trabalho dessa forma. Agora, dá uma olhada. Professor, posso fazer uma pergunta antes? Lógico, eu vou abrir. No meu caso, que eu vou fazer ainda a petição de aceite, já, enfim. Sim. Eu faço a petição de aceite, agendamento de coleta. Eu já coloco na mesma proposta os honorários? Tudo já na mesma? Sim, eu vou te mandar um modelo que eu tenho, que eu já faço isso já aceitando e já fazendo proposta e tal. Para você não ter que fazer. Por quê? Porque você colocando que já aceita e já colocando a propostinha que você formular, você já vai ter a resposta de tudo. Então, eles já se manifestam sobre tudo. O que eles não concordarem, eles vão dizer sobre o que não concordam, mas geralmente concordam com tudo. E aí, a próxima petição, você vai fazer só agendamento de coleta. Mais nada. Ok. Eu entrar aqui, tá pedindo aqui o token. Vamos lá. Que aí, esse aqui é do Tribunal de São Paulo. Eu vou mostrar para vocês essa parte. Foi aceita, já foi pago e tá rolando. O processo tá rolando. E eu vou só seguir em frente. E se tiver que explicar aquela 10 horas ali, eu explico. Sem problema nenhum. Não tem nenhum problema com isso. Aqui, ó. Cadê? Eu quero achar ela, que é aquela proposta que vocês viram ali, ela já está no processo aqui. Eu vou achar ela aqui. Aqui é o agendamento da coleta, então não é esse, né? Deixa eu ver esse aqui. Aqui, ó. Lá em cima, ó. É o item 111. Aí, ó. Aqui tá a proposta, tá vendo ela aí? É a mesma que a gente estava trabalhando agora. Beleza. Então, eu fiz a minha proposta. Aí o juiz, logo em seguida, se manifestou. Aí o juiz foi lá e falou, ó, manifeste-se o réu sobre a proposta de honorário. Havendo concordância, já determina que pague. Beleza. Aí eu tenho que aguardar os 15 dias, né? Eu estou aguardando a manifestação do réu. Aí o réu, ó,
Publicaram no Diário Oficial. Agora vamos ver o réu aqui, ó. Deixa eu ver se é essa. Acho que é essa aqui, ó. Na verdade, é essa de baixo aqui, essa guia de custas. Mas eu quero ver essa daqui antes. Aqui. Os quesitos. É a de custas. Com certeza é a de custas. Aqui é eu pedindo alguns documentos. Então, é essa aqui, ó. Custas. Exatamente essa. Aí o réu foi lá e mandou as guias aí dizendo das propostas de honorário que foi feito e etc. Aqui, ó, guia de depósito judicial. Valor? Aqui, ó. Tá vendo aí? Isso aqui é o réu dizendo, ó, já paguei. Ou seja, ele não precisa dizer concordo, etc e tal. Basta ele apresentar a guia. Ele não só concorda, como ele já pagou. Então, esse valor já está reservado e o valor dos 400 já está reservado. O processo está rolando. O documento que eu pedi original, eles ainda não me mandaram. E o juiz, que no caso é uma juíza, porque já mudou, o juiz saiu, entrou agora uma juíza, ela fez um despacho aqui dizendo o seguinte: dou um prazo de 5 dias para apresentar o documento original. No silêncio, ou seja, caso você não fale nada, réu, vou considerar verdadeiro a alegação do autor. Ou seja, causa ganha para o autor. E aí eu entrei num impasse, que eu não entreguei laudo. E aí, se ele der causa ganha para o autor, será que eu recebo? Porque a coleta eu já fiz. E aí eu preciso verificar se eu recebo pelo menos parcial. Porque eu fiz, pelo menos 50% já está feito, que foi a coleta, a análise, etc. Eu não posso entregar um laudo se eu disse que o documento original é imprescindível para o meu trabalho. Eles colocaram isso aqui dia 31. Então, como é dias úteis, estou esperando vencer os 5 dias para ver se o documento chega para mim aqui, entendeu? Se chegar, eu dou sequência para fazer o laudo. Mas, resumindo, em questões de honorários, eu costumo ensinar, gente, eu costumo comentar, eu costumo orientar, ou a dar dica, sei lá o que é o nome que a gente vai dar aqui, mas eu costumo passar o que eu faço. Eu não invento moda. Então eu não fico passando para vocês o que eu não faço. O que eu ouvi, o que disseram, o que eu li, porque não é uma verdade de fato. Então eu costumo passar o que eu faço na prática e funciona. Se eu vi que eu fiz isso, exatamente isso, e funcionou para mim, é o que eu passo para vocês. Eu falo, olha, Alexandre, cara, eu fiz isso. E eu costumo fazer assim. Para mim dá certo. Não tenho impugnação, não tenho que ficar explicando meu honorário, e geralmente eu não tenho problema. É uma alternativa. Se você quiser, eu te mostro como fazer. Você faz assim, Alexandre. Agora, eu não posso afirmar que isso é uma verdade real. Olha, esse é o jeito de fazer. Isso é padrão mundial, universal de se fazer. Não é. Tanto não é que a gente tem lá o perito 1, o perito 2 e o 3. Eu sou o 4. Eu faço desse jeito. Para mim, funciona muito bem. Eu uso essa estratégia, porque isso não é uma técnica. Eu uso essa estratégia para proposta de honorário para o réu, para proposta de quando é perícia paga, e eu uso quando eu vou fazer proposta para assistente técnico. Sempre nessa linha de trabalho. Eu não tenho uma linha de trabalho para cada coisa. O que eu mudo sempre é a quantidade de horas. Eu já determinei que, para mim, esse 144,70, se eu quiser aumentar a carga de hora, ele chega em um valor que, para mim, é aceitável. Então, eu não preciso usar como referência o que cobram por aí por hora.
Entendeu? Perguntas? Perguntas? Professor, só uma dúvida, então, passando ali no processo rapidinho que eu vi. Sim. Então, o primeiro ponto é eu mostrar, não é nem aquele modelo que eu mandei para o professor, é uma proposta de honorários, é a primeira coisa que eu vou mandar. Primeira coisa, aceite e honorário. O aceite e o honorário. Eu não mando o agendamento de coleta no mesmo... Ainda não, porque entendi. Porque caso, primeiro eu preciso... ainda não, porque nesse caso ele precisa concordar com o valor que você está colocando, né? Ok. Tá, porque pode ser que ele fale, tá muito bonito, 1.447, um exemplo, mas tá caro ainda. Você pode melhorar? Pode. Mantenha a hora de 144,70, ó. Você fez vezes 10. Deu 1.447? Tá. Pode melhorar, perito? Tá muito caro. Posso? Como? O que eu diminuo? A hora. Vou fazer vezes 8. Opa. Olha como é que caiu. Caiu. Só que aí, se eu diminuir a hora e colocar lá que vou fazer com 8 horas, pode parecer que você está fazendo um negócio nas coxas. Então, nesse caso aqui, eu não já cheguei nesse valor? Eu mudo. 1.157. Para mim, está congelada a sua tela. Professor, está congelado para mim aqui. Vezes 10. Opa. Tá congelado? Não sei se o pessoal está aparecendo para mim, tá congelada a tela. Sério? Não sei se para todo mundo tá. Para mim tá normal. Normal? Então é a minha máquina aqui mesmo. Pode ser que dê uma travadinha aí. Tô dizendo o seguinte, ó. Se o cara achar que 1.447 tá caro e pedir desconto, porque é mal do brasileiro pedir desconto para tudo, ao invés de você abaixar o valor, o que você faz? Bom, então eu já determinei que a minha hora é 144,70. Bom, eu vou diminuir a hora aqui para ver quanto que dá. Vezes 8 horas, tá 1.157,60. Então vamos lá. 1.157,60, eu vou dividir por 10. Aí eu posso mexer na hora. Eu mantenho 10 horas, mas eu mexo na hora agora. Caso peça desconto, mexa na hora. Não, na hora não. Mexa no valor da hora, não na quantidade de hora. Porque se você reduzir a quantidade de hora, dá a impressão que vai ficar um trabalho nas coxas, pô. Tu disse que precisava de 10 horas. Só porque eu achei caro agora, tu disse que faz em 6 horas? Não, então não. Aí você abre margem para um monte de questionamento. Continue dizendo que precisa de 10 horas. Fala, olha, o que eu posso dar aqui é um descontinho na minha hora técnica. Minha hora era 144,70, eu baixei ela para 115. Mas eu continuo precisando de 10 horas. Então você vai dar um desconto ali de uns R$200, mais ou menos, R$300. Mas é diferente de você falar, vou tirar 300. Porra, para, não estamos vendendo laranja não, pô. Então faça contas, cara. Faça parecer que você realmente teve que mexer na hora, no valor, que dá trabalho mexer nisso tudo. Não é só, tá caro 1.447? Tá bom, vai, 1.247, vou tirar 200. E agora, tá bom? Isso aí é negociação de venda de pneu de carro, pô. Isso é negociação de tô vendendo meu celular para você. Nós estamos falando de um trabalho, de serviços. Estamos falando de serviço. Prestação de serviço, é outra história. Então, dá para você mexer com o valor e negociar. Então, na prática, não dá para sair se baseando aí em R$300 por hora, 350. Pode você querer fazer assim? Pode. É a teu critério. Pode cobrar por uma assinatura? Pode. Mas eu costumo fazer assim, porque eu acho que funciona bem. Nunca deu errado para mim e eu nunca precisei ficar explicando nada para advogado nenhum. Beleza? Alguém tem perguntas? Tranquilo? Se alguém tiver, pergunte. A situação, professor, Diga. desta forma, você enxuga bem a chatice
O advogado fica lendo toda aquela discriminação toda, né? Exato. Curto e grosso, e é isso que para ele importa, entendeu? Exatamente. Se eu tiver que explicar aquela lista de coisas dentro de 10 horas, eu consigo. É só eu ir encaixando uma coisa dentro da outra. Agora, professor, diz uma coisa, a gente nunca deve assim diminuir as horas de trabalho, mas uma hora razoável seria entre 10 horas e 16 horas, né? Eu considero, principalmente quando você pegar um processo com muita assinatura, né? Nesse caso aqui, eu tenho uma assinatura para analisar. Então, eu também levo isso em consideração. Se você pega um processo que tem, 3 contratos na causa, tem mais de 10 assinaturas, nós estamos falando de rubricas, que é algo mais complexo, a qualidade da assinatura questionada está uma merda. Cara, a coleta vai ter que ser feita remota e aquela vara não tem o costume de aceitar isso muito bem, por experiência de outros colegas. Isso tudo te ajuda a pensar bem na hora de fazer um cálculo que chegue num valor razoável para você e razoável para o réu. O que eu quis explicar aqui nesse bate-papo que nós tivemos é que só você se basear no que cobram por aí para formular teu valor, não dá, velho. Não dá porque cada caso é um caso. Não dá só porque, mas a Rose ela cobra R$400 pela hora dela, vou cobrar 400 também. Meu irmão, cada caso é um caso. A Rose faz perícia há 30 anos. A Rose, trabalhou no caso da perícia de Van Gogh. Então, cara, tem casos e casos. Tem casos e casos. Então, não dá pra gente usar as coisas assim, tipo, ao pé da letra. Mas no meu curso a professora falou que a gente também não pode cobrar muito baixo e desvalorizar o nosso trabalho. Eu concordo. Só que você usar como referência o trabalho de outro perito para você cobrar, eu acho que não. Isso não pode ser base. É a minha opinião. Mas eu acho que isso não pode ser base. Então, quando eu fui formular minhas primeiras propostas para a justiça paga, para casos como esse que eu mencionei e para assistente técnico, a primeira coisa que eu risquei da minha lista é querer fazer igual os outros fazem. Foi a primeira coisa. Falei, eu não vou fazer discriminando, eu não vou cobrar igual o cara lá que cobra 350. Quem sou eu na fila do pão? Eu nem sei o nível de profissionalismo desse cara. Como é que eu vou me comparar a esse cara? E às vezes ele nem é tão bom assim. Ou ao contrário, às vezes ele é muito bom. Mas como é que eu faço uma comparação, gente, de um perito para o outro? Não dá para fazer isso. E se eu não tenho nada técnico, nada com base, nem na lei dizendo quanto que eu posso cobrar, como é que eu vou formular um valor? Como que eu faço isso? Não tem como. Você pega no próprio judiciário. Você pega a vara de São Paulo, o cara tem um teto de pagamento X. Você pega Santa Catarina, o cara tem um teto Y. Tu pega Minas, o cara tem um teto Z. Nem o próprio tribunal, a nível nacional, tem um valor base para pagar para o perito grafotécnico. Cada um paga o que quer. Aí como é que tu quer se basear e cobrar o que o outro perito cobra? Então, eu acho que são entendimentos que não precisa de curso. É questão da gente parar, pôr a mãozinha na cabeça, pezinho no chão, falar, eu preciso ver uma maneira aqui razoável. Razoável. E é óbvio, né? O que a gente acha razoável para a gente não significa que vai ser para os outros, né? Essa consciência precisa existir. É verdade. O professor... Diga. Quem quer dizer, diga. Deixa eu perguntar. Eu queria... Pode falar, colega, que está querendo falar. Não, eu só ia falar o seguinte, tem uma vara onde a juíza já me nomeou para uns 4 ou 5 processos, só que ela não pede para que eu faça um honorário, para que eu dê um honorário. Ela diz que os honorários serão arbitrados ao final do processo. Ela dá, lógico, né, a JG, dentro da tabela, que ela até previsiona isso no Ministério Público, que eu acho que o teto do Estado de São Paulo não chega a R$400, e depois ela fala que serão arbitrados. E aí? Muito provavelmente, depois que você entregar o laudo, né? O que eles estão dizendo depois que você entregar o laudo, você vai fazer a proposta e aí a gente vai ver se a gente aceita. Mas aí, em caso de sucumbência, os honorários serão arbitrados posteriormente. E aí? Nesse caso, onde vai ser no final, eu acredito que eles acabam se baseando muito pela
talvez pela qualidade desse laudo que chega para eles, né? Porque se vai ser feito tudo depois, sem você ter falado nada de honorário no começo, digamos assim, esses casos, a chance de você falar de honorário depois, porque pode ser que eles peçam para você falar. É aquele caso que primeiro se... Ou não, né? Ou não. Mas esses casos acontecem muito do seguinte, é aquele caso em que você trabalha primeiro para receber depois. Ou trabalha primeiro, depois do trabalho pronto, tá bom. Quanto que vale o teu trabalho? Fala para mim. É mais ou menos isso. Você faz o trabalho, entrega, eles falam, ótimo, foi entregue o trabalho. Tá aceito por você, autor? Tá. E por você, réu? Tá aceito? Ah, tá bom, o trabalho tá bom. Quanto que vale o seu trabalho, Pedro? Aí você fala, e vale R$1.000. Não, imagina. Aí é sacanagem, né? Porque aí já tá feito, né? Então... Aí é um problema. Então, inclusive, não é muito comum isso, sabia? Geralmente, eles já pedem no começo, porque dessa forma, Rose, que você recebeu essa nomeação aí, acaba gerando essas questões. Acaba gerando muito isso. E como já está pronto, você já terminou, você não vai ficar brigando ali por uma série de valores, etc. Então, vai chegar num ponto e vai falar, tá bom, vai. Então, eu aceito por 900, já que todo mundo reclamou de 1.000. Ou então ela vai dar para o sucumbente o valor do MP. Exatamente. E aí, se você pega um caso que nem aqui em São Paulo, que o valor máximo não passa de 400... Então, e esses são do estado de São Paulo, exatamente. Exatamente. Você vê, ó, Santa Catarina, o valor máximo é 1.080 em Santa Catarina. Então, inclusive, do estado de São Paulo, até agora, nenhuma das minhas colegas, né, Paula, a gente não consegue achar a tabela de honorários do estado de São Paulo. E São Paulo, um jeito bom de você pegar isso é ligando na vara, pedindo para eles na vara, porque assim, eles não têm uma tabela, vamos dizer assim, padrão, que mostra lá igual tem nas outras varas, sabe? Eles não têm, mas eles conseguem falar para você o que em média aquela vara costuma pagar para as nomeações de grafotécnica, documentoscopia e etc. Então tem vara, dependendo da cidade, interior, São Paulo, Bertioga, etc. Tem vara que eles têm um valor já que naquela vara eles trabalham. E aí sempre eles pagam aquilo. Tem uma vara aqui em São Paulo que eu sou nomeado aqui no ABC, eles geralmente trabalham na faixa de 397. Eu já recebi umas 4 nomeações dessa vara, todas vieram com 397, juízes diferentes. Aí eu falei, ou eles combinam entre eles, né? Vão pagar 397 e dane-se. Ou não, ou é o valor que eles costumam pagar mesmo lá. É o que eu tô mais convencido. E aí eu liguei para perguntar. E aí a escrevente falou para mim, olha, aqui o gabinete do doutor fulano e do doutor ciclano costuma pagar geralmente essa média, pelo que eu vi aqui. Aí não me deram nenhuma tabela para seguir, mas é nessa linha. Você vê isso que é complicado, né? Se cada estado tem uma média de valor para pagar, como é que você vai padronizar o que o perito cobra? Não dá? Gente, fica difícil para a gente, inclusive. Lógico. E é difícil, inclusive, muitas das vezes, porque o próprio advogado ele sabe disso. E ele usa isso para se proteger. Ele sabe que não tem um valor base, ele sabe que não tem um valor base que os peritos costumam cobrar. Então, tipo assim, vai dele achar caro ou não. Você pode cobrar 500. Se ele achar que tá caro e quiser pedir desconto, ele vai pedir. Ele vai falar, mas da onde você tirou esse 500? Fala, não, porque é muito complexo. Aí ele fala assim, não é nada, pô. Teve um perito aí que falou que uma pessoa leiga consegue dizer se uma assinatura é verdadeira ou falsa. É um trabalho fácil de dizer, pô, de fazer. 500 está muito caro, tem que abaixar isso aí. E aí ou você aceita ou você sai do processo. Não é assim que funciona? É assim que funciona. Alguém mais, gente? Aqui, professor. Pergunte. Então, a gente pode fazer numa única petição o aceite e os honorários. Pode. Tá. Só não pode quando o juiz ou for justiça paga, ou seja, quando for proposta de honorário que as partes têm que concordar ou não, você não pode marcar coleta, porque eles nem disseram se concordam ou não, que já saiu marcando coleta, aí não pode.
Agora, pô, é justiça gratuita, é a Maria, acabou. Então você não precisa de ninguém concordar com nada. Você só faz o aceite e marca o agendamento e já era. Porque é só aquilo ali mesmo, ninguém tem que concordar com nada. Agora, num caso, quando você manda proposta, as pessoas têm que dizer se concordam ou não. E aí é razoável trabalhar pelo menos dessa maneira. Eu acho que é uma maneira legal de vocês pensarem. O que eu recomendo vocês fazerem, vocês da mentoria? Lógico, se vocês estiverem com tempo livre. Esses cálculos que a gente ficou fazendo aqui, já pega isso aí e meio que faz aí, cara, com você. Por quanto você mais ou menos aceitaria trabalhar? Qual é o mínimo mais ou menos que você aceitaria? Pô, faz uma continha básica para dar um valor quebrado mais ou menos. E olhando, vê se isso fica bom, vê se isso fica razoável. Lembrando sempre desse caso que eu falei lá, que o pessoal cobra mais ou menos X por assinatura ou por hora. Para você não cair dentro daquela malha ali. Você tem que ficar fora daquilo ali, abaixo. Você tem que ficar abaixo daquilo. E se quiser elevar o valor de recebimento, é o que eu falei, eleve a quantidade de horas, não mexa no valor da hora. Se for ao contrário, é para dar desconto, aí sim, mantenha as horas e diminua o valor da hora. Pouquinho, R$20, R$30, para poder chegar no valor legal. Mas faz esse exercício que eu falei para vocês, corre lá no grupo de vocês, lá que vocês estão, sem ser o da mentoria, obviamente, e pergunta, gente, quanto que vocês cobram aqui em média por hora? Vocês vão se espantar. Você vai ver nego falando de R$600, R$400. E aí você vê nego depois choramingando, falando, ó, dá raiva, meu, porque ninguém valoriza, a gente passa os valores aí, pô, os advogados menosprezam nós, não aceitam. Não é porque você tá viajando, mano. Você tá viajando e não apareceu um cara que tem coragem de falar para você que você tá viajando. Você tá viajando e não apareceu um cara que tem coragem de falar para você que não é assim que a banda toca não, amigão. Você tá começando agora. E que se fosse R$400 tu ia aceitar essa merda, por que tu tá pedindo 5 mil? O professor não quer falar isso para você lá no curso, né? Porque senão você vai ficar com raiva dele. Você pagou R$1.000 no curso, pô? Então, caramba. Então é isso que falta. Falta um cara que tem coragem de falar, gente, se vocês não fizerem a JG, vai ter uma senhora de 80 anos que vai ser condenada a pagar por um processo que a culpa nem foi dela. Você que analisou errado. Ou algum outro perito vai analisar errado. Se você não fizer a JG, você vai fazer o banco ser condenado a pagar por um processo que ele sofreu por um estelionatário. Então você tem que fazer a JG, porra. Tem um monte de gente lá precisando de você. Você vai salvar ou condenar alguém. Não tem jeito. Você não tem como salvar dois. Você tem que ter isso na cabeça. Um vai ser salvo, um vai ser condenado. Ponto. É isso que você tem que pôr na cabeça. A segunda coisa é, se você deixar de fazer e um outro colega teu pegar e o teu colega analisar errado, uma senhora de 80 anos, aposentada, se fudendo de verde e amarelo por causa dessa porra, dessa pandemia que tá aí, vai ser condenada a pagar por um processo que a assinatura nem era dela. O cara que analisou errado e disse que a assinatura é dela, porra. Só que você que tinha condição plena de fazer, não fez porque R$400 é pouco. Eu só faço por 3 mil para cima, porque eu sou o super perito. Então eu acho que é isso que falta. Falta as pessoas te dar uma chacoalhada e ter coragem de falar na cara de vocês o que vocês precisam ouvir, pô, para trabalhar. Então, cara, eu faço perícia há muitos anos, faço perícia de balística, faço perícia de uma porrada de coisa. Essa da Dona Maria que eu coloquei para vocês lá, da Maria Floriano, meu Deus do céu. Eu vou abrir aqui essa porra, porque eu não aguento só falar, eu tenho que mostrar. Eu vou abrir aqui porque eu quero que vocês vejam quanto é que o juiz pagou para mim. E vocês viram a qualidade do laudo lá, porque eu mandei o laudo para vocês, né? Vocês viram lá. Eu vou abrir aqui. E tu pensa que eu tenho raiva desse juiz? Eu adoro ele, porque ele me manda um monte de perícia paga. Mas a primeira que ele me mandou foi gratuita. E eu não questionei o valor, não. Falei, claro, excelência, você que manda aqui, porra. O dinheiro é teu, tu que é o juiz. Vou fazer essa merda, vou dar um esculacho. Tu vai ver que meu laudo vai ser um laudo que tu nunca viu na vida. E vai ser foda essa porra. E quando tu tiver outra, não esquece de mim, não. E é exatamente o que aconteceu. Ó, vou abrir aqui porque foi algo assim, tipo, escandaloso que esse cara fez pra mim.
O cara falou, pô, vou fazer uma proposta de honorário para esse cara aqui só para ver qual é que é a dele. O juiz não conhece a gente, pô. Olha o que esse cara fez. Pegar aqui lá do começo, nomeação, lá, petição, justiça gratuita, vamos lá. Porra, esse cara, quando ele me mandou, chega a cair uma lágrima, assim, ó. Ele falou a minha proposta de honorário, escorreu uma lágrima, confesso a vocês. Mas eu fiz, porra, do mesmo jeito que eu faço uma paga de 10 mil. Ó, quer ver? Vai carregar aqui que meu computador, ele trabalha quando quer. Então, Edmilson, enquanto você abre aí o teu computador, Sim. aquela vara de Mongaguá que eu falei para você, que você me perguntou que eu tinha que ligar lá para saber quanto é que eles pagavam. Sim. Elas me passaram a deliberação 92, 8, que você encontra as orientações necessárias, inclusive consta uma tabela. Essa deliberação, ela divide em classes, por quanto baseado no valor da causa. Então, eles pagam, por exemplo, entre 20 mil e 50, eles pagam R$484. Então, eu entendo que essa deliberação de número 92 é que deva estar valendo. Do Ministério, é da Defensoria Pública. Como é que é o valor aí? Olha, numa faixa da causa, né, entre 20 a 50 mil, pagam R$484, segundo essa deliberação 92 da Defensoria Pública. Essa foi aquela lá que você pesquisou, não é isso? Essa de quanto que eles pagavam, né? É. Eles têm uma variação muito... Podia ser um negócio padronizado, né? Pelo menos evitaria problemas, né? Nossa Senhora! Aqui, deixa eu achar aqui. Mas aí eu acredito que eles paguem por assim, uma tabela baseada no valor da causa e não na quantidade de assinaturas, nada. Se é uma causa mais rica, entre aspas, né, com valor maior, eles vão pagar esse teto. O teto deles deve ser na faixa de 480, alguma coisa assim. Independente do número de assinaturas. Eu tive aquele caso que eu tinha 31 processos só, 32 assinaturas, 3 bancos distintos. A Defensoria Pública me pagou 480, tá? Me pagou não, né? Que o processo está rolando ainda. 480, e só um dos bancos aceitou pagar a perícia. E ainda assim, a juíza, ela me deu R$3 mil, dividido em 2 vezes, 32 assinaturas. Então, assim, é complicado, viu? Porra! De assinaturas, eu 32 assinaturas, colega? Meu Deus! 32 assinaturas, um só processo, 3 bancos diferentes. Eram quase que 10 processos, né? Porque, às vezes, em alguns processos, tinha mais de uma assinatura. Mas era tudo o mesmo autor. Tudo do mesmo autor, um senhor praticamente analfabeto, ele só copiava as letras, ele não sabe escrever, ele não redige, ele copia. Você já entregou esse laudo? Já entreguei. Você podia depois falar com a gente como é que foi, o que aconteceu. A hora que eu tiver a resposta, eu falo sim. Por enquanto, ainda nem passou, está na mesa do juiz, acho que nem chegou para o juiz ainda, para a juíza. Você demorou quanto tempo para fazer esse? Nossa, acho que eu fiquei uns 3 ou 4 meses para fazer, mas assim, eu fazia, parava, entregava outros, porque aí no meio do caminho teve alguns impedimentos, eu pedia documento, eles não entregavam, então teve um monte de intercorrências, né? E aí, assim, enquanto eu não tive todos os documentos que eu queria em mãos, eu não fui para frente. Eu só fui fazendo o que eu conseguia fazer com as cópias
enquanto eles não me entregavam tudo que eu precisava, eu não entreguei e não concluí o laudo. Nossa, que experiência bacana. Obrigada por compartilhar. Imagina. Foi difícil, eu não aguentava mais aquele nome na minha frente. Nossa. Imagino. É cansativo, é cansativo. Cadê? Tentando achar aqui, valor da causa 40 e poucos mil, blá, 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 blá. Que tem aqui, gente, mas foi de lacrimejar. Ô, Rose, esse processo que você fez foi de Minas? Não, esse foi São Paulo também. Nossa, puxa. Estado de São Paulo. Parcela, pontua, referência, 600 seria pago em 34, né? Ô, Rose, mas quem estipulou o valor dos honorários? Foi o juiz? Não, aí do banco, o juiz pediu para que eu fizesse os honorários. Eu tinha posto R$7.000. Falei, nossa, tanta assinatura assim, né? Aí o banco deu para trás porque ele falou, não, eu quero só análise, eu estou pagando pela análise das minhas assinaturas, que o dele era a maioria. Só que assim mesmo, ele não concordou, ele pôs R$2.000. Aí o juiz pôs 3. Ele falou, a princípio, 3, como honorários, como que ele colocou lá? Que ao final ia se colocar os honorários definitivos, mas a princípio 3.000. E só que por enquanto não teve manifestação ainda. Ainda está do jeito. Eu fui a última pessoa a mexer no processo, ainda está lá sem manifestação de ninguém. Entrei hoje de manhã para ver. E quando foi que você peticionou lá pela última vez? Eu entreguei esse laudo, eu entreguei em dezembro, na semana antes do recesso. Na semana do recesso, acho que o recesso começou dia 18, né, de dezembro. Acho que eu entreguei lá para o dia 14, 15 de dezembro, mais ou menos. Nossa, que interessante. Ninguém fala isso, se não for nas mentorias, para a gente ficar sabendo. Mas é difícil, viu? É complicado, porque aí o que aconteceu? Na verdade, eu fiz 3 laudos num, porque aí como que eu ia saber? Porque assim, ele podia ser uma assinatura dele num dos bancos e no outro não. Aí eu fiz banco a banco, tá? Então eu fiz todos os padrões do réu, do autor, né? Tudo que eu tinha feito a coleta, eu peguei todos os documentos dele, tudo que ele me levou e coloquei os padrões. E aí eu fui fazendo banco a banco. Inclusive a conclusão banco a banco, tudo banco a banco. Então, na verdade, eu até liguei na vara, né? Questionei se eu ia apresentar 3 laudos. Aí a juíza falou que não, que é um processo, então é um laudo só. Só que as conclusões eu fiz banco a banco, porque eu acho que ficaria mais fácil para que eles identificassem, né? E realmente, no meu estudo, nas minhas análises, num dos bancos que tinha apenas 2 assinaturas, essa tinha sido dele, e nos outros não, tá? Então, assim, eu achei que não seria justo eu fazer uma conclusão única, né? Nossa, parabéns, excelente trabalho. Excelente que vai falar o juiz, vamos ver, né? Se ela vai achar excelente também, né? Mas com certeza você fez com muito capricho e ela vai achar assim. Não, prática melhor que essa não existe. Olha, essa foi Caramba! Esse foi um desafio. Parabéns, hein, Rosemary? Obrigada. Nossa, esse realmente foi desafiador, não tem outra palavra. Então, no caso, Rosemary, foram um autor e vários réus. Isso, um autor, 3 réus. Para mim foi assustador. Isso sim. Só que por exemplo, num banco tinham 2 contratos, no outro tinham 5, e no outro tinham 17. E somando todas as assinaturas,
dava 32 assinaturas, porque às vezes um contrato tinha 2 ou 3 assinaturas. Assim. Sei que a somatória das questionadas eram 32. Nossa, foi fogo, viu? O nome do senhor chamado Dorival. Eu não aguentava mais ver o nome dele na minha frente. Eu cheguei a sonhar com aquele processo. Mas aí, com suas conclusões, aí ele foi estelionatário mesmo, ele só ou não? Foi imitação por imitação. Falsidade por Inclusive, Paula, tinha 2 dos processos, das questionadas, os contratos, um do Rio, um do Paraíba. Nossa! E o senhor é de Itu, mora em Itu a vida inteira, reside numa zona rural de Itu, tá? E tinha, assim, aqueles correspondentes bancários, né? Então, tinha até de fora daqui. E outra coisa, tinha alguns documentos que não tinha nem o preenchimento do nome, dos dados do autor. Tinha só assinatura. Então, assim, eu fiz também uma verificação de todos os documentos para ver, mesmo sendo cópia, né? Eu imprimi todos, um a um, fiz uma análise deles, se tinha algum enxerto, alguma coisa que eu conseguisse ver através de cópia, porque é o que eu tinha. Porque com aquela resolução do Bacen, os bancos não entregam mais originais, né? Eles alegam que eles não têm mais as originais. Aí eu fiz esse trabalho para verificar, e aí, assim, aqueles que não tinham preenchimento e tinham assinatura, todos eles eu elenquei e coloquei ausência de preenchimento tal, e pus bem à vista para que o juiz visse na hora lá o que ele precisava, né? O que ele vai precisar. Quantas laudas deu? Deu trabalho, viu? Esse deu trabalho, pelo amor de Deus. Quantas laudas deu? Quantas laudas? Acho que deu 68. Nossa, grande mesmo, hein? Foi enorme, foi. Esse valia 7 mil, até mais. No meu ponto de vista, sim, agora. O que o professor falou, né? Esse valeria 15 mil. É o que o professor falou, cada um com o seu, né? Eu estou tentando achar o bendito do documento aqui, mas eu não estou achando. Mas resumindo o valor, foram R$190. Aquele caso lá que eu compartilhei com vocês, Dona Maria Floriana, papapá, lembra? R$190. Você estava tentando achar ele aqui perdido aqui, mas tantos documentos, são 220 páginas esse processo. E aí o computador ele demora para carregar os negócios, mas depois eu acho e coloco para vocês. Então foram R$190, 220 páginas de processo. Foi uma assinatura, uma perícia que não foi tão complicada de fazer. Vocês que acompanharam, as assinaturas estavam de uma forma até que, entre aspas, né? Porque fácil não tem nada, mas estava até relativamente mais simples de se fazer. E está no trâmite para recebimento. Já foi depositado os honorários, o juiz já mandou pagar. Deve estar vindo de bicicleta aí alguém trazer para mim. Está aqui no último ofício dele. No último ofício dele está aqui, ó. Pelo presente, solicito providência para pagar o honorário do perito. Que foi realizado a contento, ou seja, foi aceito. Parará. Eu tô aí aguardando aí, né? Aguarda aí, mas... Tô ansioso? Tô nada, tô tranquilo pra caramba. Mas depois desse caso aqui, ele me nomeou em outros processos, aonde ele me deu a oportunidade de fazer uma proposta paga para banco, etc. Aí, quando eu fui fazer, eu não quis ir nessa linha que a gente falou aí, de extrapolar. Eu fui numa linha mais com o pé no chão ali, mas tenho certeza que como ele mandou outras, ele vai mandar outras mais adiante, eu consigo ir trabalhando com ele ali de maneira tranquila para ambas as partes, digamos assim. Gente, tranquilo? Tranquilo. Beleza? É só para dar uma luz, né? Deu uma luz, Alexandre?
Muito. Deu para dar uma luz aí? Já vou peticionar hoje. Eu acho que dá para você montar um negócio bacana lá, dar o aceite e fazer uma proposta legal. Sim, com certeza. Beleza? O professor vai mandar esse modelo lá no grupo que o professor apresentou? Esse PDF que estava aqui aberto aqui? Isso. Manda, pô, esse aqui, ó. Isso. Só para a gente me basear no texto. Mando ele sim. Maravilha. É o que aí você tem para você lembrar do cálculo. Exato. Não, o cálculo é tranquilo, é mais a construção do texto mesmo. Maravilha. Eu consegui, aparentemente deu para gravar, então vai ficar tudo gravado, o pessoal vai conseguir assistir. Espero que ajude vocês que ficaram aí até agora, presente. Deixa eu ver com quem eu não falei aqui. Vânia, eu falei com você pelo celular hoje. Cleia, tudo bem, Cleia? Cleia tá ali quietinha ali no canto ali. Deixa eu ver quem mais tá aí. Ali, Cleia, oi. Teve gente que eu não falei. Bom, gente, alguém tem perguntas? Deixa eu fazer uma pergunta. Na verdade, eu vou fazer a minha coleta de grafismos no dia 15, através da plataforma Meet. Sim. Só que a minha, como não é paga, é 40 minutos e sem gravação. Tem problema? Você acha que vai ter algum problema? Eu geralmente, quando faço... É difícil eu dizer se tem problema. Eu vou explicar o que acontece comigo. Eu geralmente, quando faço, as minhas coletas duram em média de 40 a 50 minutos. Certo. Aquele formulário lá que vocês já conhecem, que inclusive a senhora tem ele lá que eu mandei para a senhora. Sim, com certeza. Então ele dura em média de 40 a 50 minutos. É óbvio que isso tem muita variável. A pessoa do outro lado pode ser uma pessoa que tem dificuldade de escrever, de locomoção, e esse tempo pode ficar mais elevado. Okay. Mas pode ser que é uma pessoa que tem uma escrita mais hábil. Pode ser que seja mais rápido. Mas a gente tem que contar que, de repente, durante o procedimento da coleta, como já vimos aqui na mentoria, a pessoa pode querer fazer pergunta, a senhora pode querer fazer pergunta, a conexão pode dar uma travada que nem deu para a gente aqui. E aí esses 40 minutos pode ir para o espaço. Certo. E se no meio da coleta acabar o teu tempo e esse procedimento foi interrompido, eu acho que não é algo que vai pegar muito bem, vai ficar meio esquisito. Até para futuras solicitações de coleta de padrão remota com o mesmo juiz na mesma vara. Então, o que eu recomendo? Ou que seja feito de uma maneira que dê para fazer sem limite de tempo, e vou aqui dar uma sugestão. E como se faz? Eu não sei. Então, eu vou dar uma sugestão. O Zoom, se eu não me engano, a plataforma Zoom dá para usar mais tempo. Quem está acostumado a usar o Zoom aí, o Zoom, se eu não me engano, fica mais do que 40 minutos. Só 40 minutos. Também? Só. Nossa. Só porque eu estou vendo qual plataforma que eu vou usar, eu estou analisando elas, só 40 minutos no gratuito. E o problema, no setup, quando você vai selecionar para o agendamento, ele só te dá 35. Ele é 35, 45. Menos ainda. Na prática, 35. Vamos analisar uma coisa, todo mundo junto aqui. Vamos pensar em uma seguinte situação. Se eu fizer uma ligação de vídeo com a câmera minha, eu, perito, a câmera tá aparecendo aqui assim, ó, que nem eu tô aqui, ó. No meu celular, WhatsApp. Tá aqui meu celular paradinho, WhatsApp. Pau, apontando para mim a câmera. E eu ligo lá para o advogado, um exemplo, no dia da coleta, e ele liga lá o celular dele, posiciona lá numa posição que dê para ver o periciando trabalhando. Dá para fazer desse jeito a coleta ou não? Dá. Dá para fazer, não dá? Sim. Mesmo que eu não consiga gravar. É possível ou não? Sim. Eu vou deixar de fazer a coleta por causa dos 40 minutos? A gente dá jeito. Então, o que eu sugiro fazer? Se perceber, por qualquer razão, talvez vai levar um pouquinho mais de tempo, não perca um tempo. Faz pelo WhatsApp, por chamada de vídeo. Faz por chamada de vídeo. Combina com o advogado um dia antes. Fala, advogado, é o seguinte, eu marquei lá no processo que a gente ia utilizar a plataforma Meet, que é 40 minutos.
eu vou combinar com o senhor o seguinte, nós vamos fazer pelo Meet ou pelo Zoom, só que eu gostaria de pedir uma gentileza do senhor, como o Meet e o Zoom só dura 40 minutos, caso não dê tempo, eu vou ligar no teu celular através de chamada de vídeo pelo WhatsApp para a gente finalizar. Pode ser assim? Ah, pode ser, sem problema. Então tá bom, combinado. Tu começa pelo Meet e pelo Zoom, tanto faz. Na hora que começar a coleta, você já explica isso. E se porventura acabar o tempo, imediatamente a senhora pega o telefone e liga para chamada de vídeo para o advogado. Só para terminar. Certo. Então é uma forma de fazer pensando aí em não ter nenhum tipo de problema. Agora, uma dica que eu dou. Que perícia é o que vocês estão fazendo da vida. E perícia é algo que vocês querem cada vez mais fazer da vida. Faz um pago, né? Claro. Vamos comprar a licença do Microsoft Teams, vamos comprar o Office, você paga por ano aí R$200 por ano, para de alguma maneira você evitar esse tipo de problema. Certo. Eu tenho pessoas, por exemplo, que eu conheço que não usam o pacote Office, porque o pacote Office é pago. Aí o cara não tem, por exemplo, o pacote Office. Cara, se perícia é o que tu vai fazer pro resto da vida, pega o dinheiro de um honorário de outro, faz um investimentozinho e compra o pacote Office. Igual você compra uma lupa, igual você compra conta-fios, igual você compra um livro. No começo, a gente vai adaptando, né, gente? A gente vai adaptando. A hora que o honorário começar a entrar, que a coisa começar a girar, a gente vai melhorando e vai pegando aí ferramentas profissionais para trabalhar. Porque somos profissionais, não amadores, né? Correto ou não? Correto, corretíssimo, entendi. Vamos nessa linha, mas eu recomendo a senhora fazer o seguinte, na hora que começar pelo Meet, a senhora já dá essa ideia já no advogado. Olha, caso a conexão caia, por alguma razão, ou o tempo termine aqui, porque aqui só dá por 40 minutos, vou te acionar no seu celular por chamada de vídeo no WhatsApp. Pode ser? Se o advogado falar pode, ótimo. Acelera para dar nos 40 minutos. Se não der, pega o telefone e chama de vídeo. E no caso que eu te perguntei, não vai ter gravação, sem problema? Não tem problema nenhum. Tá bom. Não tem problema. O que eu preciso é o formulário para fazer análise. Certo. Eu geralmente dou aquela dica de que de vez em quando é bom a gente gravar, porque quando se trata principalmente de uma rubrica, é interessante para a gente poder analisar ataque, remate, etc. Mas a gravação também dá para fazer. Eu faço com a senhora pelo Meet, 40 minutos. Caiu a ligação. Eu ligo por chamada de vídeo e falo, olha, vamos terminar? Terminamos. Eu gostaria de pedir uma gentileza para você, advogado. Ó, eu vou desligar aqui a ligação. Pede para a pessoa assinar 3, 4 rubricas aí. Faz um videozinho gravando a rubrica e manda para mim no meu WhatsApp aqui. Dá para fazer isso ou não dá? Dá. Dá. Você não vai ter a gravação? Vai. Certo. Você não vai ter a coleta inteira. Mas a gravação da coleta inteira a gente não usa para nada, gente. É só por segurança. Certo, entendi. Beleza? Tá bom. Tá ótimo. Gente, alguma pergunta? Obrigada, professor. Obrigada, professor. Satisfeita já. Tranquilo para todo mundo? Agora um cafezinho. Tranquilo. Cafezinho, fazer o que tem que fazer à tarde. Já faz cálculo aí para definir mais ou menos uma linha de trabalho financeiro para fazer. Eu quero que vocês perguntem nos grupos, eu estou curioso. Eu tenho certeza que vocês vão ouvir de 270 a 300 reais. Eu vou perguntar no meu grupo lá. Depois perguntem no grupo de vocês, depois vai lá na mentoria lá e compartilha lá para a gente ter uma base. Gente, boa terça-feira aí, término para vocês. Quem vai trabalhar ainda, bom trabalho. Também, muito obrigada. Vai ficar tudo registrado e gravado aqui para a galera aí. E mesmo assim, sobre esse assunto, qualquer outro assunto, vocês da mentoria já sabem como fazer, chama lá, manda, a gente trata e tira dúvida de várias coisas. E lá no grupo a gente troca ideias sobre essas questões também para a gente afinar ainda mais esse conteúdo aí, beleza? Gratidão. Obrigada, gratidão. Obrigado, pessoal. Gratidão aos colegas por compartilhar o Obrigada. Tchau para vocês. Obrigada. Vocês ficam tudo Tchau, felizes gente. quando se reúnem assim, vocês ficam parecendo um pinto no lixo, né? Tchau para vocês. Até a próxima. Abraço. Tchau. Tchau. Um dos poucos.